Como vencer o mundanismo? A palavra mundo ela é utilizada de diversas maneiras nas escrituras. Ela pode se referir ao local onde nós habitamos, o próprio planeta Terra, o mundo físico nesse sentido. Ela pode se referir àqueles que são alvo do amor de Deus. Deus amou o mundo. Mas também ela é usada de uma forma muito comum e que se tornou parte do nosso linguajar cristão como um sistema contrário a Deus. Nesse sentido, João diz que nós não devemos amar o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E Tiago, num texto que nós vamos considerar brevemente hoje, nos fala exatamente a respeito disso, da falta de coerência ou da impossibilidade de amar a Deus e ao mundo da mesma maneira ou ao mesmo tempo. Então note que Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, de acordo com Tiago, na sua carta, ele diz: é impossível que você ame a Deus, seja amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Se você for amigo de um, você será inimigo do outro. Então, amar a Deus implica em ser inimigo do mundo. O mundo, nesse sistema que é contrário a Deus, que apela às paixões da carne, da nossa natureza pecaminosa, que vive ou que jaz, né, no maligno, que vive direcionado pelo pecado. Nesse sentido, nós voltamos à pergunta inicial: como nós podemos vencer o mundanismo mesmo vivendo nessa realidade caída onde estamos? Mesmo ainda sendo pecadores, como lutar para sermos de fato amigos de Deus e inimigos do mundo, em vez de sermos amigos do mundo e nos tornarmos, na verdade, inimigos de Deus? Tiago nos apresenta a solução. Tiago nos mostra nesse texto, de maneira breve, sucinta e através de 10 ordens, 10 imperativos, algumas atitudes que nós devemos ter, nutrir em nosso coração, em nossas atitudes, para que vençamos o mundanismo e de fato nos tornemos amigos de Deus. Essa solução é apresentada por Tiago nos versículos 7 a 10. E eu quero ler o texto com você e depois vamos fazer algumas observações sobre essas 10 ordens, esses 10 imperativos que nós temos nesse texto. Versículo 7 a 10 do capítulo 4 diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Como dito, Tiago dá 10 ordens aqui para que nós possamos nos livrar do mundanismo, vencer o mundanismo e sermos amigos de Deus. A primeira ordem está no versículo 7. Nós temos 2 ordens, na verdade, que falam a respeito de submissão a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o primeiro comando que Tiago nos dá: sujeitem-se a Deus. A ideia aqui é de submissão. A ideia aqui é de obediência completa. A ideia aqui é de ter o Senhor como de fato o nosso Senhor. Aquele que coordena nossas ações, aquele a quem nós nos submetemos, aquele a quem adoramos, aquele a quem respeitamos, aquele a quem honramos, tememos e obedecemos, porque é o nosso Senhor. A primeira solução que Tiago nos dá para vencer o mundanismo é submissão total. Seja submisso ao Senhor, seja obediente. Não faça aquilo que vem à sua mente, não faça aquilo que vem ao seu coração, não faça as coisas por conta própria, mas submeta-se ao Senhor. Essa é a primeira solução para você ser um amigo de Deus e vencer o mundanismo. Nós temos 2 ordens nessa primeira instrução aqui de Tiago. Note, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Isso significa que quando eu sou submisso a Deus, eu estou resistindo ao diabo. E quando eu não estou submisso a Deus, eu não estou resistindo ao diabo. As duas estão em paralelo, as 2 ordens aqui estão em paralelos. Submissão e resistência ao inimigo andam juntas.
O segundo está no versículo 8. Chegai-vos a Deus. É a terceira ordem. Então, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e agora chegai-vos a Deus. Tiago nos fala agora de uma busca pelo Senhor. Buscar ao Senhor, ser devoto, buscar ter uma devoção ao Senhor, faz parte da vida de piedade, faz parte da vida de alguém que quer vencer o mundo e ser amigo de Deus. Não tem como você chegar próximo ao Senhor sem ter uma vida de devoção, sem oração, sem conhecimento da palavra, sem busca sincera de todo o coração ao Senhor. Por isso Tiago nos diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. O texto continua, ainda no versículo 8. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Mais duas ordens, purificai as mãos, limpai o coração. Aqui Tiago está enfatizando a pureza. Purificai, limpai, vida de santidade, vida de pureza diante do Senhor. Eu só consigo vencer o mundo e ser amigo de Deus quando tanto meu coração quanto as minhas atitudes são puras. Isso envolve motivação e envolve prática. Envolve um coração de fato voltado para o Senhor, mas as mãos também purificadas no sentido daquilo que a gente faz. Do que nós vemos, do que nós tocamos, do que nós assistimos, do que nós ouvimos. Tudo isso deve ser contemplado por pureza. Por uma motivação pura e por ações puras diante do Senhor. No versículo 9, Tiago diz assim, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Mais 4 ordens, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se. Todas elas implicam quebrantamento. Aflição, lamento, choro, conversão do riso em pranto diante de arrependimento, quebrantamento perante o Senhor. O amigo de Deus e inimigo do mundo é aquele que reconhece seu pecado e se quebranta diante do pecado. É aquele que chora por ofender ao Senhor. É aquele que de fato tem um coração contrito quando entende que está indo contra o Senhor. Não é alguém que se acomoda com o pecado. Não é alguém indiferente ao pecado. Pelo contrário, é alguém que se lamenta, que chora, que se aflige diante da aflição ou do pecado, da ofensa contra o Senhor. E em último lugar, no versículo 10, a última ordem de Tiago aqui no texto é humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos é a última ordem. Apesar da palavra humildade ser vista como uma virtude no meio cristão, e de fato o é, nós gostamos da palavra humildade, mas nem sempre gostamos da palavra humilhação, apesar delas estarem bem relacionadas aqui. Humilhar-se na presença do Senhor é se colocar na posição inferior, é render tudo ao Senhor. É realmente se colocar lá embaixo, com o rosto em terra, totalmente quebrantado e falando, Senhor, faça da minha vida aquilo que tu queres. Faça a tua vontade na minha vida. Eu não quero mais gerir a minha própria vida, eu não quero ser orgulhoso, eu não quero estar no controle. O Senhor é aquele que está no controle de tudo. Humilhar-se na presença do Senhor é a solução para vencer o mundanismo e ser amigo de Deus. Através dessas 10 ordens, Tiago nos indica 5 direções fundamentais. Submissão total a Deus, no versículo 7. Busca pelo Senhor, no versículo 8. Ainda no versículo 8, purificação, vida de santidade. No versículo 9, ele fala de quebrantamento. E ele termina falando de humilhação. Humilhar-se perante o Senhor, fazendo com que Ele tenha o controle total da nossa vida, vivendo sob dependência dEle e do seu Espírito. É assim que podemos nos tornar amigos de Deus, vencer o mundanismo, estarmos glorificando ao Senhor com a nossa vida e cada vez mais próximos num relacionamento cada vez mais realmente de amigo de Deus. Esse é meu desejo para você. Que Deus te abençoe e que todos nós possamos crescer no relacionamento com o Senhor, vencendo o mundo e nos tornando amigos de Deus. Até a próxima. Que Deus te abençoe.